Por acaso, ontem, sexta-feira, estava tranquilão, estava vendo vídeos no YouTube. E eu tenho um vício, assim, que é ver vídeos de acidentes de avião. Eu gosto de... E ontem eu estava assistindo um vídeo muito interessante de um acidente que aconteceu em 1989, acho que a maioria aqui não era nascida, com o avião da Varig. Márcio vai lembrar disso, que é mais velhinho igual a mim. Um avião que saiu de Marabá, com destino a Belém. Ele saiu de São Paulo, pousou em Marabá, de Marabá ia a Belém. Só que por um erro, no lançamento dos dados no computador de bordo, ele não foi para a direção correta, ele foi para a selva amazônica. Então, depois de viajar, um voo que duraria 50 minutos, depois de viajar 2 horas, o piloto e o copiloto, e aí ontem era uma entrevista com o copiloto, já tem 30 anos, né? Então, a entrevista com o copiloto e o copiloto relatando o que aconteceu na cabine ali, o problema que ele teve com o comandante não aceitar que estava tendo a arrogância do comandante, de não aceitar que estavam na direção errada e tudo mais. Naquela época também não tinha radar naquele local, nem em Belém, nem muito menos na selva amazônica, né? Não tinha o Civan, não tinha nada disso. Então, eles estavam realmente desorientados. E a única orientação que eles tinham eram as frequências de rádio. A única coisa que ele tinha. E aí achei interessante que o copiloto, ele falou assim, eu estava muito tranquilo, porque eu vi que a gente estava perdido, mas a gente estava com a frequência de rádio que a gente acreditava que fosse de Belém. Vocês já ouviram, eu não sabia disso, vocês já viram quando a rádio fala assim, ZYZ 476, já viram falar isso? Isso, na verdade, é um sinal para os aeronautas, para as pessoas que estão pilotando o avião, para saberem onde estão. É um localizador. Eu não sabia disso, para mim era uma coisa da frequência do rádio somente. Não, isso toda vez que o locutor entra, ele tem que falar isso para orientar pilotos que estão passando naquela rota ali. E aí, quando o cara cantou, ele achou que aquele ZY tal fosse de Belém, mas não era. Era de uma cidade próxima lá, enfim, lá já na região bem norte do país. E aí ele estava indo a oeste, ele devia estar indo norte, ele estava indo a oeste, segundo lá o relato. E aí ele fala assim, em um determinado momento, quando eu sabia, eu tinha mais ou menos uma ideia que a gente estava perdido, mas não tão perdido, eu estava até tranquilo. Mas em um determinado momento, que a gente perdeu todos os contatos, que eu senti que eu estava voando no escuro mesmo, que já tinha anoitecido, a gente não tinha, era só breu, sem sinal de nada, e o combustível ia acabar, eu comecei a encomendar a minha morte. Comecei a agradecer a Deus. Ele tinha 20 e poucos anos só nessa época. Por ter tido a oportunidade de realizar um sonho de criança e tal, bababá, e ele começou a falar isso, ele disse que não era muito de rezar, mas ele disse assim, no avião caindo, não tem ateu, então ele começou a rezar e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, será que muitas vezes na nossa vida, a gente também não tem essa sensação? O que acontece quando a gente está estudando? O que aconteceu comigo? Um dia eu decidi estudar. Eu nunca tinha estudado na minha vida, eu nunca fui um bom aluno, nunca fui um cara assim, que meu pai chegasse assim e falasse, pô, meu filho é foda, ganhou o concurso lá de matemática, das coisas, isso não aconteceu comigo. Era sempre assim, uma coisa assim, eu sempre fui um péssimo aluno, mas sempre fui um cara, assim, que devia ter outras qualidades, mas não era um bom aluno, não era estudioso, nada disso. Então, num determinado momento, eu, já no final da faculdade, decidi estudar. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber uma coisa que hoje eu só percebo que eu sentia com a visão, com a maturidade que eu tenho hoje. Quando a gente está estudando, gente, tudo é incerteza. É como se você estivesse nesse avião que esse copiloto estava, você está viajando sobre a selva amazônica, você não sabe qual o aeroporto que está na frente, atrás, à esquerda, à direita, você não sabe a direção do voo, é tudo breu, mas uma coisa você tem certeza, que se você continuar voando, você vai chegar lá. É a única coisa. Então, por isso que é muito fácil, nesse período que você está muito fragilizado, por isso, porque a incerteza traz medo. A incerteza, o desconhecimento, a incerteza traz medo. E o medo é um sentimento muito poderoso, porque o medo ele é um sentimento muito possessivo. O medo ele é um marido ciumento. Ele não te aceita que você seja de mais ninguém, só do medo. Então o medo ele te consome. Então, como você está no desconhecido e o medo está te consumindo, é muito fácil para você aceitar fórmulas fáceis. Do tipo, eu tenho uma fórmula secreta para passar, eu tenho aqui... E você morde isso porque você está com medo, você quer se agarrar, você está no breu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Continuem caminhando, continuem voando no breu. Porque uma coisa que eu tenho certeza, só isso que eu tenho certeza, que você só vai
perder essa insegurança. Você só vai perder essa incerteza, esse medo, quando você pousar, quando você chegar lá. Antes disso, tudo é incerteza.